Alô, alô, alô. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso Professor. Eu sou o professor Luciano e hoje estarei com você nessa jornada filosófica, propriamente dita da filosofia do direito para o exame de ordem. Então eu estou aqui para passar contigo os principais tópicos dessa disciplina que muitas vezes passa um pouco despercebida durante a graduação, mas você vai perceber nestas aulas que essa disciplina ela é de extrema importância. Não só pelo caráter da própria disciplina de filosofia do direito, que nos leva a pensar, refletir, e esse é o seu papel essencial, mas também com um caráter secundário, porque ela é uma disciplina que vai ajudar você a pensar com clareza outras questões, outras disciplinas, outros problemas que porventura venham fazer parte aí da sua prova, do seu exame ou mesmo da sua atividade futura profissional. Isso vale para a vida toda. Então a filosofia muitas vezes fica um pouco de lado, mas você vai perceber que as questões são tão essenciais quanto a essência do próprio direito. E ela está há tanto tempo, Então nós vamos analisar, é claro, a filosofia ocidental com foco nas questões específicas aí do direito, aquilo que pode se estabelecer uma relação entre as questões filosóficas e as questões próprias do direito, aquilo que diz respeito à justiça, ao bem comum, à verdade, enfim, nós vamos falar bastante sobre tópicos que porventura são essenciais para o seu estudo, focando aí de maneira específica para o exame de ordem. Vamos lá então? Vamos começar a nossa aula? Primeiro, a gente poderia pensar o seguinte: no ano de 2013, a disciplina foi introduzida no exame de ordem, mas por qual razão ela é cobrada? Por qual razão? E aí nós temos um monte de autores e temos um monte de questões que muitas vezes são colocadas. O aluno de direito, muitas vezes, e não digo 100%, muitas vezes, ele se questiona por que dessa disciplina de filosofia, E em vários momentos, em vários cursos, inclusive que eu trabalhei, a disciplina está lá no início. No início, o aluno quer saber de lei, código, Você está ansioso porque você quer aquela bagagem específica e você não consegue perceber muito essa correlação entre a filosofia e as outras questões que são colocadas e são paralelas ou são complementares. Você precisa entender da filosofia do direito, da filosofia, enfim, pela própria natureza filosófica, para poder estabelecer essa correlação. Então essa disciplina, ela é de extrema importância nessa correlação, mas muitas vezes o aluno não entende. E aí nós nos perguntamos, poxa, por que a partir de 2013 essa disciplina foi introduzida no exame de ordem? Antes ela não estava. Inclusive, existem muitas discussões, e eu tenho acompanhado essas discussões, sobre outras disciplinas que podem, ou poderão fazer parte dos próximos exames de ordem. Então, outras disciplinas que são pensadas, a própria sociologia jurídica, a própria ciência política. Então, tem outras disciplinas que são pensadas, idealizadas aí para exames futuros. E tem também o aumento do número de questões de filosofia do direito, que é uma questão recorrente, está sempre sendo pensado. Agora, o professor falou um monte de coisa, mas não me respondeu. Por que raios colocaram esta disciplina no exame de ordem? Ora, aluno, para fazer você pensar. E aí você pensa assim, poxa, mas eu tenho 80 questões para responder. Será que eu não estou pensando aqui para fazer todas essas questões?
mas a filosofia, ela é um tempero a mais. Ela levaria você a refletir antes mesmo de responder. Diferente das outras questões, e você vai perceber que a própria natureza aqui da disciplina da filosofia do direito, ela é diferente porque nós não conseguimos decorar um conteúdo específico. Então eu não consigo pegar, professor, eu vou ler o código, né, de qual artigo, de qual página, de qual número, nada disso. Você tem aí 2.500 anos de história, né, filosofia ocidental, e a gente está falando aqui da filosofia ocidental, nem vamos entrar numa discussão o que tinha antes, porque tem muita coisa não ocidental, mas nós temos 2.500 anos de história e nós não vamos pegar um manual, um roteiro e falar, poxa, eu vou ler tudo isso. Se você fizesse lá um curso de filosofia, você teria talvez tempo de refazer toda essa leitura, mas uma graduação inteira, durante o curso de Direito, o aluno não vai conseguir fazer toda essa leitura, mas a todo momento você percebe reflexões sobre a filosofia do direito. Se você acompanha lá as decisões, principalmente lá os tribunais superiores, né, que gostam de explorar essa questão filosófica, de levar a pensar dentro das brechas e lacunas da própria lei, você percebe que, poxa, eu preciso produzir uma reflexão, eu preciso construir muitas vezes um pensamento e que somente a lei seca não me favorece, né? Eu preciso de algo mais. E neste momento você começa a perceber a importância da filosofia do direito. Então ela é uma disciplina muito interessante e o motivo pelo qual ela faz parte da prova do exame de ordem foi introduzida para levar você a pensar de maneira diferente e não de forma categórica a partir do próprio direito. Então é uma disciplina que leva à reflexão. Você enquanto aluno, você enquanto estudante aí se preparando para a prova, você lá enquanto futuro advogado, você deve pensar diferente daquele que está simplesmente fazendo a graduação, que precisa decorar o conteúdo, prova, nota. Claro que essa relação ela é extremamente importante, mas nesse momento você precisa pensar diferente porque você precisa refletir. Os examinadores pensaram justamente que o estudante de direito, muito mais do que um simples doutrinador, ele precisa ser um construtor de ideias. Precisa pensar, precisa ter clareza, precisa saber tudo o que já foi discutido, pensado, idealizado, enfim. Nós temos aí um conhecimento gigantesco ao longo dos séculos e o estudante de direito precisa pensar de uma maneira diferente. Muito bem? Vamos avançar essa discussão? Os filósofos cobrados no exame de ordem. Fiz essa tabela aqui para você acompanhar comigo. Os filósofos que já foram cobrados em todas as provas realizadas até hoje. Então, olha, Aristóteles, 2 questões. Tomás de Aquino, 1 questão. Hobbes, 1 questão. Montesquieu, 1 questão. John Locke, 1 questão. Rousseau, 1 questão. Kant, 4 questões. Jeremy Bentham, 1 questão. Stuart Mill, 1 questão. Rudolf von Herren, 2 questões. Hans Kelsen, 1 questão. Herbert Harty, 2 questões. Gustav Hambrook, 1 questão. Chaim Perman, 1 questão. Bobbio, esse nome familiar também para vocês, 5 questões. Miguel Reale, 2 questões. Ronald Dworkin, 2 questões. Karl Lazar, 1 questão. Então veja, o professor pegou todas as provas, olhou detalhadamente todo o conteúdo de todas as provas e eu identifiquei todos esses filósofos.
Além dos filósofos, tem algumas questões temáticas. Mas por que eu quis fazer essa tabela para você? Para você perceber que não adianta pegar um autor, se matar lendo aquele autor. Claro que existe... Pô, professor, mas olha o Bobbio ali, caiu 5 questões do Bobbio. Será que eu não devo mergulhar no Bobbio, ler só o Bobbio? Mas pensem, meus caros, 5 questões em quantos anos de prova? Quantos anos de prova? Então são muitas provas, e se você diluir, mesmo o autor aqui que tem 5 questões do Bobbio, é pouco. Mesmo que você pegue ali o Kant com 4 questões, é pouco diluir. Então você não vai conseguir se concentrar em um único autor. Claro, existe aí possibilidades, probabilidades. Mas entre a probabilidade e a certeza, é melhor ficarmos com a certeza. E qual é a certeza? Que devemos ter uma leitura, mesmo que uma leitura muitas vezes superficial, mas uma leitura envolvendo todos os autores. Tá? Então, quando nós fazemos essa leitura de todos os autores, você vai perceber que a sua contribuição, a percepção que vem a contribuir para a realização da sua prova, ela é melhor. Você consegue estabelecer aí uma correlação, porque muitas vezes o autor específico aqui, que eu falei que caiu na prova, mas a leitura da questão, ela não é tão metódica. Muitas vezes é uma questão subjetiva de correlação entre autores, entre contextos, entre o próprio direito. Vamos continuar? E os temas, professor? Que temas que têm aí uma incidência no exame? Acompanhe comigo. Interpretação jurídica. Opa, então começou a ficar mais claro. Se a questão é interpretar, Positivismo já é familiar. Integração jurídica, quer dizer, a correlação entre a filosofia e o próprio direito. Utilitarismo, teorias da justiça. Pós-positivismo, direito e moral. Igualdade, liberdade, democracia, soberania popular, regras e princípios, dignidade. Aqui a teoria da reflexão filosófica, direito em Kant e a luta pelo direito. Quando a gente volta e começa a analisar, mas que temas que caem? Perceba uma coisa interessante, não cai nenhum tema específico de um filósofo. Então não é um livro do Kant, uma obra lá do Hans Kelsen, não é nada disso. São temas que envolvem uma reflexão entre filosofia e direito. Não é nada assim que apareça fora do normal. Nos últimos anos, eu tenho acompanhado de maneira específica aí as questões de filosofia, para perceber algumas controvérsias envolvendo as questões da filosofia, mas na grande maioria das vezes, as questões da filosofia, elas necessitam apenas de um pouco de calma no momento, reflexão, e você vai perceber que as questões elas não são muito complexas, desde que você tenha feito uma leitura com calma, tenha absorvido este conhecimento específico aí da filosofia do direito. Então, ao mesmo tempo que ela não é nada de absurdo, parece muita coisa, Parece, o que assusta muitos. Fala assim, professor, a gente vai estudar 2.500 anos aproximadamente de filosofia do direito, mas as questões envolvendo a filosofia do direito, elas precisam apenas de um pouco de reflexão, devido à sua natureza temática. Quando nós pensamos nos temas envolvendo a filosofia do direito, você percebe que é muito mais simples do que apenas a natureza propriamente filosófica, porque ela envolve essa reflexão entre direito e a questão filosófica. Então, problemas que fazem parte muitas vezes aí do nosso cotidiano ou muito próximo ao nosso cotidiano.
nos leva a refletir, né? Esses problemas nos levam a refletir algumas questões de maneira mais pontual. Vamos continuar? Então acompanhe comigo. Filosofia tem por missão examinar temas complexos, como a existência, a verdade, os valores morais, o conhecimento por meio da razão. Temas podem ser conceito de verdade, democracia, cidadania, cultura e educação, as questões envolvendo poder, bondade do homem, justiça, alienação. Veja que interessante, esses temas, eles fazem parte da nossa vida, fazem parte muitas vezes das nossas discussões cotidianas, das nossas reflexões. Então não são temas lá só pertencentes ao Platão, Aristóteles, não é um tema que fica totalmente no passado. São questões muitas vezes que nós acabamos utilizando no nosso dia a dia, no nosso contexto, na nossa reflexão. Não está tão distante quanto nós acreditamos. Pensar num contexto de verdade, pensar num contexto de justiça é muito mais simples do que você imagina. Muito mais simples do que uma grande questão filosófica. E aí uma primeira dica para vocês. Poxa, professor, se eu tivesse que pensar então a partir do que é a verdade, mas eu nunca fiz grandes leituras filosóficas sobre o que é verdade. Eu não fiquei lá lendo Sócrates, Platão, Aristóteles, Foucault, Kelsen, por aí vai. Nunca fiquei pensando nessas reflexões acerca da verdade. E agora? Eu queria fazer uma leitura, eu estou sentindo que esse tema é importante. O que eu faço? O que eu faço nesse momento? Dica para você. Pegue um dicionário de filosofia. Você já ouviu falar em dicionário de filosofia? Passando lá pela biblioteca da faculdade, em algum momento você se deparou com um dicionário diferente, estava escrito dicionário de filosofia. Então a dica para você, se você nunca estudou a partir do dicionário, uma dica perfeita, pegue o dicionário de filosofia e você vai verificar que esses temas, que aparentemente em outros dicionários seriam meros verbetes, no dicionário de filosofia eles são um pouco mais densos e complexos. Você vai pegar lá, por exemplo, verdade, e você vai encontrar algumas páginas falando sobre verdade a partir da perspectiva dos filósofos. Então essa é a parte interessante do dicionário de filosofia, porque aparece, olha, verdade para Aristóteles, verdade para Nietzsche, verdade para, né? Bobbio, que é o nosso autor aí que mais tem caído. Então aparecem os temas específicos de determinados autores. O próprio Bobbio tem um dicionário, né, do Bobbio, que é o Dicionário de Ciência Política do Bobbio. Então vale a pena, se você quiser fazer uma leitura um pouquinho mais detalhada sobre temas, né, sobre questões temáticas, pegar um dicionário de filosofia. E não precisa ir lá na sua biblioteca, pesquise na internet, você vai encontrar muitos materiais e materiais muito bacanas sobre questões filosóficas envolvendo aí as suas temáticas e de maneira a contribuir para a sua construção filosófica pessoal. Isso aqui é bem interessante porque essa leitura da filosofia vai te ajudar na primeira fase, na interpretação da prova, na construção lá da sua segunda fase. Ela vai estar presente no seu dia a dia para sempre, né? Ad eterno. Você vai aproveitar muito essa leitura, mas faça com calma. Tá? Faça com calma. Eu sei que todos os professores que passam aí pelas disciplinas falam, olha, isso aqui é o mais importante, isso aqui é o mais importante, isso aqui é o mais importante. E aí quando nós olhamos, você tem lá mais de 200 aulas para estudar, você começa a ficar preocupado. Faça com calma. Se você está assistindo a aula de filosofia do direito, fazendo a aula de filosofia do direito, pega o material de filosofia do direito. Passou para outra disciplina, pega o material da outra disciplina. E o que importa é aquilo que fica do contexto geral de todas elas. Tá bom? Vamos lá.
Qual a importância da filosofia do direito? A gente falou um pouquinho já sobre isso. O papel da filosofia do direito é contribuir com uma formação holística, humanística e capaz de levar uma boa leitura reflexiva do fenômeno jurídico. Teria, portanto, a função de instigar o profissional do direito a uma visão mais completa e complexa do fenômeno jurídico, que supere a visão meramente praxista. Aquilo que eu falei para vocês. Poxa, qual é a importância, professor? Para que você tenha uma visão holística, uma visão do todo, para que você consiga construir uma reflexão sobre o direito. E você pode falar assim, poxa, professor, mas até agora estou ansioso, não vi um autor específico. Calma, a gente vai ver alguns autores específicos que vão ajudar você nessa reflexão. Mas o papel da filosofia do direito é ajudar você a pensar. Até porque nós não sabemos qual questão específica cai. Você tem que estar preparado a refletir sobre todas elas, a refletir sobre todos os possíveis problemas aí que façam parte da sua prova. Beleza? Vem comigo. Quando aliamos esse processo de reflexão com a atividade jurídica, estamos nos perguntando o que é a justiça, o que é o direito, como devemos interpretar a norma jurídica, o que é a liberdade. Temos vários conceitos que são causados pela legislação, mas que não são claros ou precisos. Meus caros, aí você começa a encontrar a questão da importância da filosofia. Poxa, qual que é a importância? Preencher essas lacunas, dar respostas aonde falta um pouco de clareza. Claro que não existe clareza em tudo. Algumas questões são mais claras, lá na natureza das exatas. Outras questões são bem mais complexas, como o direito e como a própria filosofia. Então, a filosofia do direito leva você a refletir as questões aonde não existe uma única posição, não existe uma única decisão. Quando nós começamos a fazer a pergunta, o que é a justiça? Tem só uma resposta? Não. Tem inúmeras respostas. E muitas vezes você mesmo pode mudar a resposta. Além de ter muitas respostas sobre essa questão, não existe uma 100% válida. Até porque isso você pode perceber lá dentro do seu estudo do próprio direito, as leis que vão mudando. E qual que é o embasamento utilizado para essa mudança legal? Questões reflexivas, envolvendo uma bagagem filosófica. Então é a filosofia que ajuda a refletir para pensar. Poxa, mas afinal de contas, a partir de todas essas questões, afinal de contas, o que é o direito? E aí você vai lá ter que pensar. Hoje o direito seria isso. Daqui a algum tempo, o que é o direito pós-pandemia? O que era o direito há uma década atrás? Há 2 décadas atrás? Então, o que é justiça hoje? E nós percebemos que essas questões são questões que estão constantemente se modificando, não são questões exatas. Aí cabe a reflexão filosófica. Então, aqui você tem um grande espaço para refletir a partir das questões filosóficas. Você já começa a perceber que a filosofia ela está presente no seu dia a dia e muitas vezes de forma muito sutil, quase imperceptível. É interessante, quando nós estávamos lá nas aulas presenciais e aí em vários momentos, lembro com muita clareza, antes da aula lá na pré-aula, no intervalo, lá na cantina, conversando com os alunos e de repente o aluno chega e fala, professor, olha, hoje estava pensando nessa questão filosófica, tomando um café. Outro não fala nada,
Outro aluno chega, né? Muitas vezes eu lembro aí de imagens, eu lá na mesa, chega o aluno com café, professor, podemos conversar? Eu digo o seguinte, você acha que aquele que falou que estava fazendo filosofia e aquele que chegou aí, posso sentar aqui para tomar o café contigo, está fazendo menos filosofia do que o outro? Não. Todo mundo utiliza a filosofia no seu dia a dia. Só que muitas vezes de forma muito imperceptível, ao questionar, ao refletir sobre o que está acontecendo nas manchetes, no dia a dia, num livro que está lendo, você está fazendo filosofia, porque você está pensando nessas questões, na justiça, no direito, na verdade, está refletindo, estabelecendo correlações. Então a natureza desta disciplina é justamente esta, instigar você a pensar, instigar você a refletir sobre essas questões que são de suma importância para o direito, porque elas são mais complexas do que um dogmatismo jurídico. Por que é mais complexo? Porque não tem uma única resposta, né? Não tem alguns doutrinadores, tem aí mais de uma centena de filósofos que ajudam você a refletir. Vem comigo! O ideal no estudo da filosofia do direito é a leitura de autores centrais, Aristóteles, Kant, Kelsen, Reale, e a partir da sua leitura analisar julgados, a legislação ou outras questões jurídicas. Ô, professor, então eu já tenho uma luz, eu não preciso ler todos os autores. Não. E mesmo nós aqui, longe de ver todos os autores. Nós vamos estudar alguns autores que são importantes e servem para a sua reflexão. Tá? A partir desses grandes autores, você vai perceber que ele utiliza, né, uma construção interessante que é a correlação de outros autores. Quando você pega lá o Miguel Reale, ele engloba toda a história da filosofia em si. Toda a filosofia do direito está lá no Miguel Reale. Se você pegar o livro do Miguel Reale, pô, é maciço. Ah, professor, mas não, por que eu tenho que ir lá visitar o Aristóteles? Porque ele não consegue dar conta de toda a filosofia de maneira específica. E algumas questões são interessantes. Você precisa visitar o autor, a construção do conhecimento do autor, para perceber essa correlação, tá? Mas então você vai fazer leitura de alguns autores principais e mesmo aqui a nossa reflexão na aula. Vamos lá? Ponto importante. Banca examinadora não apresenta um edital definido de autores. Sendo necessário você conhecer aspectos centrais de diversos autores, compreendendo chaves de leitura a respeito das contribuições. Aquilo que eu já falei, vários autores que auxiliam para você compreender um pouco essa construção. Então não precisa um autor específico nesse caso, tá? A filosofia do direito nada mais é do que o resultado de uma reflexão, uma vez que a realidade modifica-se continuamente em relação às condições de cada povo e cada época. O ponto de partida da filosofia do direito parte do pensamento grego. Seria então útil a sua pesquisa histórica? Seu conjunto de informações teria algo a informar na atualidade? O homo jurídicos que adota uma postura mais radical diria que não. Entretanto, apesar do direito ser móvel, este possui elementos invariáveis comuns aos povos na diversidade do tempo e do espaço. Mesmo o direito se modificando de acordo com culturas, você percebe que alguns elementos são essenciais. Então a discussão, o que é justiça, o que é verdade, é essencial para a manutenção da própria estrutura do direito. Meus caros, estamos aí chegando ao fim desse nosso primeiro bloco, né? E o que nós conseguimos absorver desta reflexão inicial? Que o papel central da filosofia do direito é levar você a refletir sobre a essência e a natureza do próprio direito. Você não vai estudar a filosofia pela filosofia, mas você vai pensar a partir de algumas questões que são
de suma importância no dia a dia envolvendo o próprio direito. Eu espero que você tenha aproveitado essa nossa primeira aula, espero que você consiga absorver o máximo de conhecimento. Desejo a você boas leituras, bons estudos e nos encontramos na próxima aula.